Herói. E aí? Esse cara é fera. E aí? Ele apareceu! Ele apareceu! Vocês são vivos? Eu confesso que quase morri, tá? Quase fui 10 pra melhor. Mas passamos! Com o gol do Martinelli. Eu falei que tava sumido, tá aí! Lembramos dele, o Brasil inteiro lembra dele. Brasil 2, 1 Japão de virada, 16 avos, histórico, que parou o país, que parou muita gente, tem muita coisa pra gente comentar, tem atuação de jogador aí que a gente criticou e fez gol, e a gente vai falar aqui tudo mais. Mas eu quero falar com os meus amigos primeiro, e aí? O que falar num dia como esse, como o de hoje? Cara, que doideira, hein? Quem imaginava? Eu tenho certeza que uma boa parcela da população brasileira, quando viu o Martinelli entrando em campo, o que esse cara tá fazendo? O que o Dom Carlos tá fazendo? Mas é isso, gente. O Carlo Ancelotti, você não entende, você só aceita, porque ele tem um plano e ele sabe o que tá fazendo. E mais uma vez, né, tomou uma decisão ali mais correta, e o Martinelli, o tão criticado Martinelli, salvou a nossa pele aí nessa 16ª de final. Fala, Caduzão, fala, Cauê. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste. Bom, a pergunta que fica é: será que existe o Gabriel Martinelli antes e depois desse gol? Rapaz do céu, maluco. E a gente falava que até esquecia que ele estava no elenco, né, entre os convocados. Entrou, como o Caduzão comentou, fez história e não vai ser mais esquecido durante a Copa inteira, né? É isso aí, meus amigos. Olha, peraí que faltou uma coisa também, né? Eu prometi, eu cumpro com minhas promessas, tá bom? Ó, a coisa passou, gente, a festa, o país parou, cara... Tem que reafirmar, quando a gente começou com a musiquinha, o Brasil ganhou todos. Perfeito. Depois que a gente começou nesse canal aqui com música e com Brasil, Zil, ninguém segura. E vamos assim até o final, vamos assim até a gente ganhar essa Copa do Mundo. Cara, que dia louco. A Alemanha acabou de ser eliminada aqui pro Paraguai, o Brasil ganhando o Japão, daqui a pouco tem Holanda e Marrocos. Que dia incrível de Copa do Mundo, o mata-mata só tá começando, é só 16 avos ainda, gente. É só... Alguns aí falam pré-oitavas, e que pré-oitavas, hein? É pra acabar com o torcedor daí. Mas vamos lá, meus amigos, vamos do começo. Primeiro, já esqueci, eu tô tão empolgado que eu esqueci aqui. Por favor, deixe seu like, comenta, curte, compartilha. Vamos seguir junto aqui nessa caminhada, porque... E aí, já entrando assim, acho que hoje dá pra gente ir mais livre, assim, qual a visão de vocês do jogo. Assim, lógico que a gente teve problemas, lógico que, mais uma vez, meio campo ali, a gente falou, a gente avisou no último vídeo, poderia ser um setor ali que poderia preocupar, poderia ser um ponto a ser explorado pelos adversários, mas apesar das falhas, apesar dos erros, uma equipe que se mostrou bastante resiliente, né, e que vitórias como essa moldam um caráter, né, de uma seleção. Eu lembro da Espanha, em 2010, penou contra o Paraguai, né, já que a gente está falando de Paraguai hoje. A Alemanha, em 14, teve dificuldades contra a Argélia. A própria Argentina, na última Copa, teve dificuldades contra a Austrália. Então, são vitórias como essa que fazem um time campeão. E não querendo nos gabar, mas o Japão era um adversário muito forte, como a gente também falou aqui. Enfim, todas as prévias falavam também. E que vitória, que vitória. Pode começar aí quem quiser, mas o que a gente pode falar de hoje? Cara, você falou que o Japão é um adversário muito forte. Aí eu ia até deixar o Cauêzão dar as primeiras impressões dele, mas já atacar uma pergunta. Cara, o Japão não é nível Marrocos, não? Não dá para dizer que a gente venceu um adversário de primeira prateleira agora contra o Japão? O que você acha? Eu acho que sim, cara. Eu acho que, de fato, é uma equipe muito organizada, né, cara? Coletivamente é uma equipe muito, muito bem treinada pelo Hajime Moriyasu, né? Eu tava até dando uma olhada. Ele foi o treinador, ele já treinava a equipe principal
do Japão, mas nas Olimpíadas de 21, ele treinou a equipe nas Olimpíadas, né? Que era comum até, né? O Mano fez isso em 2012, se eu não me engano, de seu treinador principal, treinar a equipe de base. E dessa equipe dele de 21, ele trouxe, acho que 12 jogadores para essa Copa do Mundo, né? A gente vai olhar para esse time, por exemplo, é um time jovem, né? O time do Japão, mas assim, não é um time que tem, se não me engano, acho que ninguém começou jogando, tinha mais de 30 anos, mas é um time que já tinha uma experiência de Copa do Mundo, quase todos já tinham jogado a última Copa, quase todos já estavam, já tinha conhecimento desse sistema do Hajime Moriyasu, então é um time que estava muito azeitado, né? Lógico que aí vem a questão que a gente citou, que não dá para deixar de considerar, né, dos desfalques pesados que o Japão teve, que não que nós não tenhamos também, né? Nós tivemos nossos desfalques, mas logicamente A seleção o Brasil mais tem mais. desfalcada é a nossa, né? Sim, sem dúvida. Mas logicamente, né? A gente tem que entender também que nós perdemos um Estevão, mas a gente tem um Luiz Henrique, a gente tem um Ryan, e quando eles perdem um jogador como o Minamino, como o Kubo, né? O Mitoma, os melhores jogadores, fica difícil de repor. Mas, cara, como é bem treinado, assim, e defensivamente, é um time muito forte, né? O Guimarães até falou numa entrevista pós-jogo ali para a Casa TV, como assim, parecia que era impenetrável, né? Aquele 5-4-1 deles. Contra a Holanda, eles fizeram isso também e meio que deu uma frustrada no time da Holanda. Então, é um time forte. É uma vitória para a gente ganhar confiança. Eu lembro do Cadu ter falado que de talvez preferir pegar um caminho um pouco mais duro, né? Para ganhar uma casca. E eu acho que é um jogo que dá uma casca muito boa pro time, cara. Porque, primeiro, porque o Japão é um adversário forte. Eu acho que o Brasil, apesar das dificuldades impostas pelo adversário, o Brasil fez um bom jogo, especialmente no segundo tempo, né? O Suzuki, acho que assim, o Casemiro ganhou o prêmio de melhor do jogo, é um absurdo, né? Levando em conta que o Brasil eliminou o Japão, né? Acho que natural que seria alguém do Brasil, né? O Guimarães poderia ter ganho o prêmio ali. Mas o Suzuki, para mim, acho que num todo foi um cara que foi um paredão no jogo. Se não fosse ele, o jogo poderia ser uns 3-4 tranquilamente. Então, é uma equipe que impôs uma condição difícil para o Brasil vencer. E aquilo, né? Já numa pré-oitavas, o Brasil já encontra uma situação adversa. Então, vai para o vestiário perdendo o jogo. Então, você tem que virar um jogo de mata-mata. A gente sabe que isso traz um peso muito grande. E você conseguir reverter um cenário desse traz uma casca, né? Inevitável para esses jogadores, para esse time. Então, é isso. Eu acho que é um jogo complicado. A gente sabia que seria complicado. O Brasil lidou bem e é isso. Eu acho que o Brasil sai bem mais forte, mais confiante dessa partida. Lógico que nós temos alguns pontos de atenção, né? Inevitável. Alguns jogadores que, por mais que tenham recuperado, né, ao longo do jogo, não fizeram um bom jogo num todo, porque a gente precisa olhar com calma, mas acho que a gente pode dizer que, de um modo geral, assim, o Brasil foi bem e é uma partida importante para a gente ganhar confiança aí para a sequência da Copa do Mundo. O time do Japão é muito forte mesmo. Taticamente é uma equipe muito obediente e concentrada, né? Eles não dão brecha, não dão falhas. E aí, para a gente falar dos gols, acho que é até mais legal antes de analisar o jogo em si. Cara, o gol do Japão é uma coisa que remete a velhas lembranças, né? Toda eliminação de Copa tem alguma falha individual, algum jogador que fica marcado. E esse gol do Japão, com a falha do Danilo, esse passe errado no meio, o Casemiro não podendo fazer a falta e correndo atrás e não alcançando, o Magalhães dando um espaço muito grande pro Sano avançar e ter essa condição do chute, é muito um gol de eliminação brasileira, cara. Lembrou muito o gol do Petkovic, muito gol do De Bruyne em 2018. É uma coisa que deu calafrios ali na hora. Eu acho que todo mundo desanimou bastante, né? Mas aí, pro segundo tempo, o gol do Casemiro é uma coisa linda, né? O Vini Júnior pega essa bola na linha de fundo, penteia ela, trabalha a jogada ele mesmo, toca para trás, e aí é o diferencial de você ter qualidade individual, qualidade técnica. O nosso zagueiro é um cara canhoto com qualidade o suficiente para dar um cruzamento desse nível, né? Isso não é uma coisa que você encontra em qualquer equipe do mundo, muito pelo contrário, você encontra em pouquíssimos elencos, pouquíssimos plantéis, e a gente tem o Gabriel Magalhães, que hoje
A gente iniciou a Copa falando disso, né? A gente tinha até uma preocupação, porque o Magalhães e o Marquinhos vinham jogando pouco juntos, não tinham atuado ao mesmo tempo em 2026, mas um cara desse nível em campo é muito diferente. Ele aciona o Casemiro de maneira perfeita no segundo pau, e aí é a coragem, né? É aquilo, cara. O Casemiro, muitas vezes ele é displicente. Ele começou o jogo dando um chapéu que ele acertou, lindo, maravilhoso, só que ele deu um passe de letra errado, foi dar um passe curto, errou de novo. No segundo tempo também é uma bola que vem alta, ele vai sair jogando e erra, só que ele é grande o suficiente para ter a coragem de ficar dentro da área, né? De confiar na potência dele, nas características fortes dele e soube aproveitar isso muito bem, fez um golaço de cabeça, uma finalização, um cabeceio que parecia um chute, né? Com uma força que não deu chance nenhuma para o Suzuki, embora tenha ido em direção ao goleiro japonês. E aí o gol do Martinelli é obra-prima. Para mim, de todos os gols da Copa, tirando os contra-ataques e as ligações diretas para o Vini, esse gol e o primeiro do Vini contra o Haiti é o retrato do Ancelotti na seleção. Muita gente fala que o Ancelotti é isso. Você não vê tática, você não vê muita ideia, você vê a bola entrando e comemora. Não, cara, calma aí. É um maluco que está no futebol desde a década de 70, é treinador desde 90, já era assistente técnico da Itália em 94, que chegou na final e perdeu para o Brasil. Não é só isso. Ele não é só um gestor de pessoas. Essa recuperação de bola do Brasil é muito boa e existiu desde o primeiro minuto. Só que em muitos jogos as chances não se concretizam e a partir do jogo do Haiti da Escócia, começaram a se concretizar. Que lá o Cunha rouba a bola, né? E é só no Vini, o Vini faz o gol. E o Ryan aqui, depois da perda do Endrick, é menos de um segundo, ele ataca, recupera essa bola e com muita calma, porque ali na perna esquerda, com condição de finalizar, muito atacante chutaria ali de qualquer jeito, pô. Olha o cronômetro. 94 minutos. Para você ter essa calma, clareza, frieza e discernimento de enxergar que a melhor opção é o Bruno Guimarães, que está numa posição melhor que você. E aí o Bruno também, a mesma coisa. A bola ali no seu pé, com opção de chutar, dentro da meia-lua. E ele também, com entendimento, uma clareza muito, muito boa na hora, dá esse passe com a perna ruim pro Martinelli, que, cara, dominou com uma perna, chutou com a outra perfeitamente. Se ele fizesse qualquer coisa diferente disso, não seria gol. Ele estava quase encaixotado entre dois marcadores. Então, é muito mérito desses três, cara. O Ryan foi monstruoso, o Bruno Guimarães foi genial e o Martinelli preciso. Qualquer coisa diferente disso que ele fez, o Brasil teria ido para a prorrogação e seria um Deus nos acuda, né? Eu até, daqui a pouco, depois eu vou falar que eu vou voltar lá no lance do primeiro gol. Primeiro, de sacar, né? Mais uma vez, do lado do Japão, né? Roteiro cruel com os caras, né? 2018, perde de virada para a Bélgica, depois de fazer um grande jogo ali no primeiro tempo. Aí no segundo tempo tenta se fechar, mas não consegue direito. E aí toma um gol no fim. Em 2022, perde contra a Croácia, depois de também fazer um grande jogo ali, né? Mas acaba perdendo nos pênaltis. E agora, dessa vez de novo, perdendo mais uma vez no fim. Eu não acho que o Japão foi melhor. O Brasil jogou... Acho que o Japão foi melhor, já que a gente tá falando dessa Copa, né? Que virou esporte americano, que tem 4 tempos. Acho que o Japão foi melhor no segundo dos 4 tempos. No resto, o Brasil dominou a partida, fez por merecer o gol, né? E aí eu já queria entrar também, né, no lance do gol do Japão, né? Porque mais uma vez... Caduzão, posso só cornetar os japoneses? Antes manda ver. Quando eu coloco, manda ver. Como a gente estava falando dessa seleção do Japão, que é muito equilibrada coletivamente, o Cauê comentou, é um trabalho de longo prazo, né? Que vem sendo construído. E assim, não é só com o Moriyasu. Isso, Moriyasu, frente à seleção. Fortalecendo o futebol japonês da década de 80, década de 90, né? Os caras realmente trabalham
de uma maneira científica, como um negócio mesmo no futebol no Japão. E assim, eles chegam para essa Copa do Mundo muito confiantes e realmente com uma maturidade já trabalhada, num ponto bem alto tecnicamente, taticamente, e falando de ser campeão, que não é mais um time que chega querendo passar de fase e tal, quer ser campeão. Cara, quem quer ser campeão não pode meter uma linha de 5 no segundo tempo e se recusar a jogar da maneira que eles se recusaram. Eles não levaram nenhum perigo para o Brasil. E aí a gente vai comentar do Casemiro mais para frente, mas só para dar uma pincelada de como o retrato do Japão não ter jogado bola foi o Casemiro não ter jogado mal o segundo tempo. Porque sempre que o Casemiro foi exigido correr para trás em qualquer uma das partidas da Copa, e aí principalmente contra Marrocos e hoje contra o Japão, que são duas equipes mais qualificadas, ele foi muito mal. O Casemiro no primeiro tempo faz uma péssima partida, é ele, Danilo e Paquetá ali concorrendo cabeça a cabeça quem está pior em campo. E no segundo não, no segundo ele faz uma partida segura porque não é exigido, cara. E é muito culpa do Japão, assim, eu achei muito pouco. E se eu fosse o japonês, eu estaria decepcionado, assim. Não pelo resultado, perder para o Brasil mais do que normal. Não tem obrigação de ganhar do Brasil. Mas da maneira que foi, eu achei bem abaixo do que eles prometeram. Eu achei abaixo de 22 e abaixo de 18 também. Esse jogo de mata-mata deles. Não, eu concordo, sim. Concordo com você. E o que a gente tanto falava, né? Poxa, o Japão tem bola para bater de frente com a seleção brasileira. Fez isso contra a Holanda, né? É verdade que também nesse jogo recuou, baixou as linhas, mas o Japão poderia estar jogando um pouquinho mais para frente, como a gente também viu no amistoso, né? Lógico que eram circunstâncias diferentes, tinham outros jogadores, né? O Mitoma, o próprio Kubo que ficou de fora, enfim, e o próprio Minamino também, mas dessa vez eles baixaram totalmente as linhas, algo que eu até não esperava, né? Mas pra gente ver, né? Um time que justamente, né, tem esse projeto de se transformar, de ser uma potência no futuro, talvez o jogo de hoje sirva de lição. Mas aí eu já queria, você puxou, falar do gol, né? Já trazer aqui pra tela de volta. Porque tem uma sequência de erros aí nesse gol, né? Primeiro a gente começa com um passe errado do Danilo, que a gente vê aí, né? Não sei para onde ele estava olhando, tô até olhando aqui mais de perto aqui no retorno, mas parece que ele tenta aqui no meio, sendo que o Cunha estava passando, talvez fosse a bola para ele, né? E aí do passe errado sai a arrancada do Japão e consequentemente o gol. E aí eu vou até tentar avançar um pouquinho mais aqui para pegar o frame exatamente aqui, que o Casemiro muito criticado, né? Porque ele não consegue chegar no jogador japonês para tomar a bola, fazer a falta. E aí o Brasil acaba tomando um gol no chute fora da área do Sano, né? E vocês acham de quem foi a falha maior? Foi coletiva mesmo? Foi do Danilo? Foi do próprio Casemiro, que não chegou e fez a falta, que estava na marcação dele? O que vocês acham desse primeiro gol do Japão? Primeiro e único, né? Eu acho do Danilo mesmo, eu acho que é um passe displicente ali, né? Esse passe, quando você vai cruzar a bola, você sempre tem que ter muito cuidado, ainda mais nessa situação onde você... Se o cara intercepta a bola pelo meio, sempre é um problema muito grande, né? Quando vai jogar futsal, você sempre ouve isso. Você só cruza a bola quando você tiver certeza que você vai conseguir acertar o passe, porque se o cara rouba a bola por dentro, geralmente vai dar perigo, ainda mais com o centro do campo do Brasil ali bem vazio, né? Teve espaço para conduzir o jogador japonês. Então, eu acho que de fato foi uma displicência do Danilo. E aí, assim, né? Acho que a questão do Alisson, né? Acho que o Alisson sempre vai levantar muito debate, né? A questão do nosso goleirão. Eu não acho que foi falha do Alisson. Acho que se ele defendesse essa bola seria uma baita defesa. Mas eu acho que é mais um gol que suscita esses debates em torno do Alisson, né? De que o Alisson é um goleiro que não faz milagre, que o Alisson é isso, que é goleiro de clube, que não sei o quê. Porque é mais um chute assim, de longe, não é tão forte, mas é muito no canto, né? Foi mal na ação, foi muito no canto. Mas, assim, eu até queria saber de vocês o que vocês acham. Eu acho que não acho que foi falha, assim, acho que ele poderia ter ido melhor, talvez. Acho que se ele defender essa bola seria uma baita defesa.
Talvez poderia ter feito melhor e tal, mas, enfim, não acho que ele foi o maior culpado desse lance, nem ele, nem o Gabriel, nem o Casemiro. Acho que todos poderiam ter feito melhor, mas acho que, pelo menos ao meu modo de ver, é o grande culpado desse lance, acho que foi o Danilo com um passe bem displicente ali. Eu acho que o Alisson não teve culpa também, mas é aquilo, né? Acho que o torcedor brasileiro tá louco para ganhar um jogo de 1-0, um gol do Vini e um gol do Alisson, né? Que seria uma defesa de gol. E isso não acontece pela seleção, muito menos em Copa do Mundo. É difícil, cara. Cada gol que sai, você fica pensando, pô, Alisson, pega aí, velho, pelo amor de Deus, uma bola de gol tira, cara, por favor. Mas, enfim, a culpa é do Danilo, cara. O Casemiro poderia ter ido melhor, com certeza. É duro falar, porque, assim, ele vai dar entrevista, falar que tá bem fisicamente, que tá no nível adequado, pode aparecer um preparador físico, fisiologista, médico também falar isso, mas claramente não é o mesmo, não tem a explosão de antes, não tem a velocidade de antes, e, pô, cá entre nós, é feio ver o lance. Ele se arrasta, pô, ele tá nitidamente abaixo em relação aos jogadores japoneses. Mas, assim, eu acho que o principal é o Danilo por duas coisas. Primeiramente, o passe, o Cauê já falou, é um passe muito infantil de você errar, tentar cruzar essa bola. Primeiro, cruzar uma bola já é muito arriscado, e outra, naquela altura do campo não se faz isso. E ainda mais uma transição ali no contra-ataque, não era bola para você dar um passe lateral também. E outra, na recomposição, cara, o Magalhães ele só não pôde sair da posição, encurtar o espaço, tentar bloquear o chute, justamente porque está desguarnecida a defesa, né? E ali o ponta, se eu não me engano, é o Maeda aqui, mais aberto, seria um cara que estaria sendo marcado pelo Danilo, né? Só que aí o Marquinhos tem que fazer essa e o Magalhães também fechar o centroavante. Então não tinha realmente como ele sair e tentar bloquear esse chute. Então o Danilo ele prejudicou em dois momentos, quando ele erra o passe e também na recomposição defensiva. Então, assim, se vem essa eliminação, ele ia ser o Fred desse ano, ia ser o Fernandinho de 2018, ia ser complicado. E vamos lá. Eu acho que a gente não gosta. Sabe, a gente não quer dar certo aqui. A gente vem falando, vem batendo nessa tecla, acho que desde os amistosos, né? Desde antes da Copa do Mundo, a gente vem falando disso. Vocês acham que. E apesar também de. Vamos reconhecer, né? Você falou um pouquinho lá atrás que ele jogou bem no segundo tempo, é verdade, se recuperou. Quando ele jogou bem, quando ele voltou ao nível normal, né? O Japão não nem arriscou assim passar pelo meio, né? Foi mais tentada chances em bolas longas, em jogadas pelos lados, e não tanto pelo meio. Mas e ele foi realmente eleito o melhor jogador da partida, né? Para mim, totalmente contra. Para mim, é o Bruno Guimarães, que tá comendo a bola, que esse sim é o dono do meio-campo da seleção brasileira na Copa do Mundo. É o cara que tá dando conta do recado. Mas vocês mudariam para o próximo jogo? E aí lembrando que é Noruega ou Costa do Marfim, né? E lembrando também que a gente não sabe ainda como tá a condição do Paquetá, né? Que saiu machucado no intervalo, entrou o Endrick. Então vocês fariam uma mudança no Casemiro? Talvez possivelmente no Paquetá já vai precisar fazer. Eu já digo que eu colocaria o Danilo. Acho que pode ser o Danilo Santos, né? Pode ser uma opção ali para ajudar a fortalecer mesmo no meio campo, que eu acho que tá rotando mais um jogador que tem essa pegada, mas ao mesmo tempo consegue também ajudar no ataque, né? Chegar, pisar na área, enfim. Ter o chute de longe também, que eu acho que é bem importante, além do próprio desarme, né? Mas vocês fariam uma mudança pro próximo jogo ou não? Cara, eu mudaria os dois, velho. Porque, assim, não é segredo para ninguém que o Paquetá não é meu titular, nunca seria meu titular, não seria nem meu convocado. É verdade que contra a Escócia, contra o Haiti, ele até jogou bem. É aquilo, eu gosto da característica dele como jogador. Eu gosto do que ele pode entregar, o estilo de jogador, mas eu não gosto do Paquetá atuando. Eu acho ele um cara muito instável, eu acho que ele não entende momentos de jogo assim, a hora que você precisa fazer o feijão com arroz, a hora que é de inventar.
Pô, o amarelo do Casemiro, para mim, é 90% culpa do Paquetá. Ele vai seco, mas vai seco no lance e deixa o Casemiro no mano, que é uma coisa de louco, assim. Ele vem para recompor, ele passa, bum, e o cara só dá o corte, sai ele e o Casemiro. É uma coisa que ele não tem muito tato, eu acho, da partida, sabe? Assim, e o Casemiro é aquilo. Pô, é uma pena, mas fisicamente ele tá deixando muito a desejar sempre que pega uma equipe com uma velocidade um pouco elevada, assim. Contra a Escócia não sofreu porque as jogadas passavam pelo McGinn e McTominay, não são nenhum dos jogadores de velocidade, não tinha muita ultrapassagem, muita arrancada. O Haiti é uma equipe bem inferior, mas a partir do momento que pegou Marrocos e hoje contra o Japão, ele não deu conta do recado, pelo menos na minha opinião. Os senhores magos da FIFA pensam diferente, né? Deram o prêmio para ele de MVP. Mas, enfim, mesmo se não fosse a lesão, já faria as mudanças. Com as lesões, então, para mim, é o certificado que tem que mexer. Concordo com que eu entraria com o Danilo. E assim, se fosse só o Casemiro machucado, eu também iria com o Danilo no lugar do Casemiro, mas acho que ele nunca faria isso, acho que ele iria com o Fabinho. E agora, vamos supor que os dois realmente se lesionaram, embora o Casemiro tenham falado que foi só câimbra, né? O Paquetá parece que realmente foi a posterior da coxa esquerda. Mas vamos supor que os dois não tenham condição de jogo. Aí eu iria com o Fabinho e Danilo, e eu acho que é uma coisa que ele faria também, independentemente dos adversários. Mas, cara, vamos lá. Casemiro joga, titular. A gente pega a Costa do Marfim. Porra. Assim, a Costa do Marfim tem uma intensidade. Me assusta. Ia aparecer um redemoinho em volta do Casemiro. Ele ia ser abduzido, cara. Ia entrar na órbita dos caras, assim, ia ficar tonto. Pô, imagina o Diomandé pegando uma bola e indo pra cima dele depois de cortar o Danilo, por exemplo. Ele tentando fazer a cobertura do Danilo. Não tem como. O Kessié, Sangaré, pô, são uns caras, assim, que eles são muito fortes e muito rápidos. O Casemiro não tem mais esse nível para hoje. E a equipe da Noruega também. O meio-campo é um pouco abaixo do ataque, mas no mesmo jeito você tem o Odegaard, que não é um cara muito rápido, mas é muito ágil, pensa na frente dos outros. O Casemiro não está conseguindo ter nem essa leitura muito. E aí pode até porque o corpo não acompanha, mas uma coisa que ele tinha, que era essa leitura um pouco à frente também, ele interceptava muito passe. Esse era um ponto fortíssimo dele, assim. A interceptação de passe era uma coisa de maluco, cara. Às vezes o atacante ia fazer o pivô nele quando tentava receber essa bola no meio campo, que ele conseguia desvencilhar ali do camisa 9 e interceptar esse passe. Passe do meio campo, o que o Casemiro errou, o que o Danilo errou, por exemplo, o Casemiro cansava de fazer essas interceptações, mas hoje eu não confio ali. O Berg, os dois Berg, né? Tanto do Bodoglin como do Fulham também são caras que hoje tem um nível físico, um vigor muito acima do Casemiro, são caras de primeira prateleira, assim, né? Premier League e o Bodoglin surpreendendo aí na Champions. Então eu iria com mudança no meio, sim. E antes que a gente chegue lá no ataque, já adianto que eu só mudaria isso, tá? O resto eu iria com o mesmo time que entrou hoje. E o Ryan jogou bem, hein? Esperávamos do Ryan e o Ryan entregou. Não, fundamental pro lance do gol, né? Roubando aquela bola que parecia um lance já perdido. E aí, Cauê, isso que o Pepe falou, eu acho que vale tanto para os dois adversários, né? O jogo amanhã entre Noruega e Costa do Marfim. Porque eu fico pensando, tá, no momento que a Noruega, tipo, vamos pegar que vai ser a Noruega, tiver ali com a linha baixa, uma linha média talvez também, e aí possivelmente vai ter encontros dele com o Haaland ali. E aí o Haaland recebendo a bola em velocidade ali, para tentar abrir a defesa do Brasil, e o Casemiro não conseguindo acompanhar, é uma coisa que me preocupa também. Além disso, também da Costa do Marfim, que jogadores de bastante velocidade, principalmente o Diomandé ali, se ele começar a cair por ali, pode ser uma zona de perigo mais uma vez. E aí? É isso, assim, a gente fala isso, mas a gente sabe que talvez não tenha muita mudança, porque o próprio Ancelotti falou na coletiva que é a opinião dele, a gente tem que respeitar também. Não sei se internamente ele pode pensar outra coisa, mas ele falou que o Casemiro não teve nenhuma culpa no gol e que o Casemiro tá bem.
E aí? A gente tá vendo outra coisa? Não, eu acho que eu tô vendo mesmo que vocês, cara. E eu acho que para além do... A gente fala muito, né, inevitavelmente, do jogo sem bola, que é o forte do Casemiro, né? Que é o que a gente se preocupa ali com sendo esse primeiro homem, mas me preocupa tanto quanto o jogo com bola do Casemiro, né? O primeiro tempo dele foi muito ruim, errando passes simples, errando passes de 2, 3 metros, né? E é algo que a gente tinha comentado, né? Cara, só Ele tem essa perguntar para dificuldade. você, para entrar nesse assunto, inclusive, do erro de passe. E aí, principalmente, Paquetá e Casemiro. Contra o Marrocos, eles Também. estavam se borrando em campo. Se borrando, assim. O Paquetá estava se borrando e o Casemiro estava muito lento, né? Muito lento, assim, estava numa rotação Sim. diferente. Cara, hoje eu não senti nenhum deles se borrando. Para mim, parecia erro infantil mesmo. Não, Só não. acontecia. Eu não achei que eles estavam nervosos, não, que foi erro por nervosismo mesmo, de fato. Especialmente o Paquetá ali. Eu acho que, Era mais falta de cara, leitura mesmo do lance, né? Do momento. eu não sei também se acaba virando uma bola de neve. Ele acho que pro Paquetá, sim, no sentido de que é um cara, tipo assim, você erra uma vez e o erro começa a pesar, né? E aí você erra de novo, aí começa a pesar muito. O Casemiro, como é um cara mais experiente, a gente entende que ele sofre menos disso, né? Que é um cara que sente menos o erro. A gente pode tirar isso como base o primeiro e o segundo tempo que ele fez, né? O primeiro tempo que ele fez, a gente sabe que muitos jogadores iriam desmoronar, né? Porque foi um primeiro tempo bem ruim e ele se recuperou muito bem. O Paquetá, eu não sei se é um cara que conseguiria ter essa recuperação, mas é isso, assim, cara. O Casemiro, a gente falou da dificuldade que ele tem de jogar de costas, de jogar curto, de jogar quando é pressionado, enfim. E hoje, mais uma vez, a gente teve uma amostra disso, né? A gente sabe que na bola longa ele vai bem, jogo aéreo. O jogo aéreo sempre é uma esperança do Casemiro, né? A gente sempre fala, pô, o jogo aéreo todo jogo eu acho que alguém fala, pô, agora, escanteio, pô, agora é o Casemiro, agora é o Magalhães. E finalmente a gente teve esse gol de bola parada, né? De bola aérea, na verdade. Mas eu acho que eu vou muito na linha do que vocês falaram, assim, cara. Eu acho que um primeiro tempo de um jogador vital ali no nosso meio campo, não principalmente dele, né? De outros, como o Paquetá também, mas especialmente do Casemiro, foi um jogo abaixo que resultou no 1-0. Mas é aquilo, a gente fica pensando, né, cara? E se é uma seleção mais poderosa ali, se é uma seleção mais forte, às vezes um primeiro tempo desse não é perdoado. Um primeiro tempo desse vira 2-3-0 e para você buscar depois fica muito difícil, né? Então, é isso, assim, cara. Eu de fato, eu acho que eu testaria o Fabinho. Eu gosto do Fabinho, não acho que seria um cara que, pô, botaria a bola debaixo do braço ali na posição, mas eu acho que o Fabinho tá mais inteiro fisicamente. É um cara que também contribui no jogo aéreo, é um cara que tem estatura, é um cara que tem qualidade, acho que para jogar assim nesse jogo curto, ele tem mais qualidade do que o Casemiro. Então, acho que eu gostaria de ver o Fabinho, sim. Acho que o Fabinho tá pronto, o Fabinho já teve seus minutos também, acho que não entraria nervoso. E sobre o Danilo no lugar do Paquetá, eu também concordo. Eu acho que o Paquetá, mais uma vez, fez um jogo muito abaixo, né? Um pouco daquilo que o Pedro falou, assim, eu acho que uma displicência do Paquetá em alguns momentos, assim, às vezes forçar um lançamento que você vê que não vai ter muito futuro ali. E eu gosto muito do Danilo, especialmente na função que o Paquetá vem exercendo, né? O Paquetá vem sendo esse cara que vem jogando pela esquerda e vem receber a bola do zagueiro, do próprio Casemiro, para fazer essa saída de bola, para fazer essa construção ali, né? Para levar a bola ao ataque, né? Basicamente é um meio de ligação. E o Danilo faz isso super bem, cara. O Danilo, ele tem essa saúde, essa qualidade de ir receber essa bola da defesa, ajudar na construção e chegar na frente para ajudar a finalizar. É um cara que tem uma vitalidade muito boa, uma qualidade técnica. A gente sempre falou do Danilo que ele sempre representou muito bem quando ele esteve em campo pelo Brasil. É um cara que se convocou, né, pelas suas atuações. Então, eu acho que seriam mudanças muito válidas. Eu acho que eu consideraria legal mesmo, tanto a do Fabinho quanto a do Danilo. Acho que esses seriam meus nomes também. Agora, se o Ancelotti fará elas, aí é outra coisa, né? Acho que eu também vou nessa linha. Eu acho que o Casemiro é muito difícil de tirar. O Paquetá acho menos difícil. Acho que poderia pintar ali um Danilo, sim. Não sei se ele iria para o Danilo, né? Não acho que ele vai abrir mão, sei lá, se ele colocar um Gabriel Martinelli, por exemplo, que é o que ele vem fazendo de alterações no meio do jogo. Acho difícil ele começar assim.
acho que ele manteria esse tripé no meio campo, acho que ele iria de Danilo também. E eu concordo, cara. Não sei se o Paquetá que ele sentiu é sério e tal, né? Mas eu acho que, de fato, eu faria essas alterações. O resto também acho que manteria, né? O Ryan, também concordo, fez uma partida boa. E, novamente, a pressão do Brasil, né? Essa pressão pós-perda. O Brasil perde a bola, já pressiona, consegue recuperar a bola. Depois tem a tomada de decisão, o Pedro já falou, tanto do Ryan quanto do Bruno, que foram acertadas ali na hora, né? Foram decisões perfeitas ali. E a finalização do Martinelli. E acho que em relação a nomes, a única coisa que dá para trazer, que ainda é uma dúvida, né? É incerto, é a volta do Rafinha, né? Que pelo menos as previsões iniciais eram as de que o Rafinha estaria disponível nas oitavas. Então, possivelmente ele pode estar de volta, né? E aí certamente vai haver esse debate, né? Se o Rafinha deve voltar para o lugar do Ryan. Eu duvido muito que ele vá voltar, né? Não tem por que jogar, né? Eu Não não tem mais por faria, que ele eu entrar não em campo faria, na Copa, cara. eu não faria isso e também não acho que o Ancelotti deva fazer, porque é isso, assim, o Ryan vem bem, o time já vem funcionando, né? O Ryan vem conseguindo contribuir, acho que até principalmente sem bola, mas com bola também. Enfim, acho difícil, até pelo cara estar machucado e tem toda a questão. E outra, você Assim, tem Endrick e Luiz Henrique ainda na fila, velho, sem receber oportunidade. tipo, não dá para cravar essas questões psicológicas do Rafinha, mas me parece que de fato isso é uma coisa que pesa nele. A gente já falou desde a Copa passada, o Rafinha parecia ser um cara que sentia muito peso do nervosismo, né? Eu lembro que ele era o único jogador de frente que não tinha marcado gol e tinha uma pressão muito grande, enfim, não foi bem na última Copa também, então é isso que você falou também. Tem outros jogadores à frente, então acho que o Rafinha volta para o fim da fila. Se é que vai voltar mesmo, logicamente é o que eu falei, vai haver o debate, vai haver esse questionamento, né, sobre o Rafinha, mas acredito que ele deve voltar para o final da fila ali, porque é isso, assim, o Ryan entrou muito bem, teve participações importantes em gols nesses 2 últimos jogos, então acho que ele garantiu a vaga aí pelo menos para esse próximo jogo. Cara, uma coisa que eu acho muito interessante, se o Danilo for para jogo no lugar do Paquetá, é a variabilidade que você consegue exercer durante a partida, né? Vamos supor que acontece o que aconteceu hoje, a gente sai atrás do placar, ainda no primeiro tempo. No segundo, você faz só uma mudança que você muda completamente a maneira do seu time jogar. Pode ser a mesma que ele fez hoje, entrando, sei lá, o Martinelli no lugar do Fabinho, por exemplo. Poderia ser uma boa. Que aí você leva o Danilo para primeiro, né? E aí o Cunha vira esse meio campista, Martinelli um pouco mais de liberdade, aí ali continua Ryan e Vini Júnior. Eu acho que com o Danilo você ganha essa versatilidade maior no meio campo, cara. Achei ele um jogador que ele é um jogador que faz as 3, né? E, na minha opinião, ele faz muito bem as 3, assim. É um cara que é nível Copa do Mundo, tanto como camisa 5, camisa 8 e o camisa 10 de hoje em dia, né? Esse cara que chega um pouco mais à frente, que é o que o Paquetá vem fazendo na seleção. E aí, eu queria entrar também nesse debate do ataque, né? E eu acho que é uma boa bola que vocês levantaram sobre o Rafinha, porque a minha convicção, ele não pode mais voltar no time titular. Até o fim da Copa. Não sei se talvez ali pro Ancelotti seja uma frase forte, mas para nós aqui talvez nem tanto. Mas eu acho que eu não voltaria com ele até o fim da Copa. Não sei se vocês vão concordar também, mas Ryan foi o melhor do ataque hoje, na minha opinião. É verdade que não acho que ele não teve uma chance clara e tudo mais, mas batalhou demais. Acho que ele participou das construções ofensivas das jogadas do Brasil. Teve aquele lance lá do Vini que, se ele faz aquele gol, seria um dos gols mais antológicos, não só da seleção brasileira, mas da história das Copas, né? Que ele dá a caneta e sai driblando ali. E vale ressaltar também uma defesa absurda do Zaire Suzuki, que mais uma vez fez uma grande partida. Pô, mano, o cara pegou com o dedão, velho. Exato, o cara pegou com o joinha, mano. Pô, é sacanagem, velho. Parece defesa de futsal, assim, é uma loucura. E assim, ela bate na trave de um jeito que você fica na esperança também dela bater e entrar, como foi a do Martinelli, né? Perfeito, foi bem parecido mesmo. E acho que se o Japão continuasse também, ele poderia ser um candidato aí, de estar na seleção da Copa aí como o melhor goleiro. Mas, voltando para o ataque da seleção, assim, pelo menos eu não
uma coisa que eu acho positiva, assim, eu não vi jogadores desesperados, né? Claro que o time tentou aproveitar muito, né, dos cruzamentos, né? Até pela gente ser, os nossos jogadores serem mais altos que os japoneses, então tentou utilizar dessa bola mais aérea ali, que resultou no gol do Casemiro, e também. E aí, né, se você quiser entrar também, Pepe, você falou no último episódio também, né? Que também tem um erro ainda do Ancelotti no caso, né, de talvez ter posicionado o Vini errado, porque no primeiro tempo ele não fica tão aberto assim. Ele tentar abrir espaço de uma outra maneira, mas era um Japão muito fechado, e aí ele acaba não conseguindo fazer muito. Aí já no segundo tempo, quando ele muda o posicionamento do lado não, perdão, ele joga mais para o lado, tenta mais drible, os espaços abrem justamente pelo meio, porque começam a dobrar nele, começam a ter uma atenção mais diferente com o Vini, e aí os espaços começam a se abrir. E tanto é que o gol, né, do Martinelli sai também dele entrando no meio da área ali. E o que você achou do ataque do Brasil? Acho que funcionou bem, acho que era esse mesmo propósito, fez o correto ali, tentar essa estratégia contra o Japão e para conseguir virar o jogo, né? Cara, a gente tinha comentado, né, no último episódio, inclusive foi corte pro Instagram, né? Sigam lá, @tabelinhafute. Pô, o Vini, no Real Madrid do Ancelotti, ele jogou muito infiltrado, né? Em determinados momentos e em formações e combinações diferentes. Com o Benzema, numa primeira temporada ali de 22, na volta do Ancelotti, e também em 24 ele joga um pouco mais por dentro, com o Rodrigo e com o Bellingham sendo um falso 9. O Benzema também sempre foi um falso 9 durante a carreira toda dele, né? Um atacante que sai muito da área para se associar tanto com os meio-campistas, como os pontas, e ali funcionava muito bem. Só que qual que era o principal problema? E por isso não ganhou muitos campeonatos espanhóis. Contra time pequeno, deixa a desejar, muitas e muitas vezes. Porque quando você arma a casinha e você tem dois jogadores entre os laterais e os zagueiros, fica encaixotado, fica infiltrado. Você despotencializa as principais armas que você tem, que é o Vini Júnior e a sua velocidade, o seu poder de improviso e o drible. Se ele recebe de costas para o gol e com o cara já mordendo o calcanhar dele, você tira o que ele tem de melhor e aí seu time perde muito a partir do momento que ele é a sua esperança, né? E assim, o que a gente tinha comentado, contra Marrocos, ele começa por dentro, não funciona, não dá certo, mas era até meio injusto analisar naquela hora, naquele contexto, porque era um time do Brasil em frangalhos, né, cara? Era um time do Brasil que estava se borrando em campo e ele nada funcionou mesmo. O gol é ele vindo numa jogada individual, cortando para o meio e fazendo um golaço. E ali, de resto, não deu muito para analisar, mas quando o Vini joga mais aberto, desde a estreia contra o próprio Marrocos, a seleção melhora. E aí, por que eu falo que não dá para analisar? Porque também coincide com o momento que a seleção se acerta e se acalma em campo, né? E aí você não sabe se é uma questão tática ou uma questão emocional. Contra o Haiti, funciona o Vini infiltrado. Porque o Haiti até surpreende a gente e não foi uma seleção que veio tão para cima, mas foi uma seleção que jogou com a última linha alta, né? E aí você tinha aquele espaço para atacar nas costas dos zagueiros no lançamento. Contra a Escócia, a mesma coisa. E deu muito certo também, porque é um time que saía jogando por baixo, não rifava a bola nem ferrando, quase um dinizismo. E ali, quando você tomava essa bola, era muito interessante ter o Vini já infiltrado para ser em condições de marcar, né? Mas. E aí veio o Japão, jogando com uma linha de 5 no momento defensivo, né? Uma linha de 5 transformava em 2 linhas de 4 para atacar, mas na hora do momento defensivo era uma linha de 5 ali atrás. E o Vini estava jogando entre dois zagueiros, o zagueiro central e o zagueiro da direita. Então ali não tinha muito o que ele fazer, cara. Tava encaixotado a todo momento.
Ali ele não gerava espaço para ninguém infiltrar, então não tinha como o Paquetá atacar essa brecha, não tinha como o Guimarães atacar essa brecha, justamente porque essa brecha não existia. O Matheus Cunha também ficou encaixotado muito por conta disso, né, cara? E a partir do momento que ele abre o Vini Júnior, o jogo muda completamente. Ali eu acho que é o momento, o ponto-chave do Brasil na partida. Começa a ficar mais com a bola. E isso foi só na volta para o segundo tempo, né? Essa aqui é a pena. A gente até comentado se era um poder de improvisação ou algo combinado, porque a gente viu contra a Escócia o Vini alternar, né? Entre aberto e centralizado, aberto e centralizado. Só que parece que é mais o Vini, né, cara? Porque hoje ele não abriu, parece que a instrução do Ancelotti é essa mesmo, fica ali infiltrado, que eu gosto de você entre os dois. O próprio Vini já declarou que é mais ou menos isso. O italiano fala para ele que ele faz mais gols ali e imagina ele nessa posição. Mas está claro que contra sistemas defensivos mais fechados, assim como foi o Japão, ele tem que jogar aberto, justamente para receber essa bola de frente, tentar um mano a mano. Ele tem tanto para o meio, tanto para o fundo, a opção de fazer o cruzamento e para o meio ainda mais a finalização, e ele gerando esse espaço, ele abre a oportunidade do Paquetá ou do Bruno Guimarães atacar essa brecha, né? Que são dois meio-campistas que pisam bem na área, e mesmo se o Paquetá não jogar, o Danilo também gosta de fazer isso. Então, eu acho que teve esse erro, sim, essa leitura um pouco equivocada do Ancelotti, mas que ele acabou ajustando para o segundo tempo e funcionou. Quem estava errando muito isso, né? Com quem ele também estava errando muito isso era o Rafinha, nos primeiros jogos. Depois ele ajusta contra o Haiti. O Rafinha erra tudo, mas dá para ver que só dele estar mais aberto, o time já melhora, né? E ele mesmo se coloca em mais oportunidades de fazer gol, de dar assistência. Então, o Ancelotti entrou errado em campo, uma leitura equivocada, mas ele ajustou muito bem para o segundo tempo. A única coisa que eu fico pensando sobre é a questão de que ele utilizou o Vini mais por dentro, né? E o Ryan é esse cara que fica muito aberto. E eu acho que ele poderia inverter nessa situação, né? Até porque a gente já comentou que o Ryan é um cara que sente mais confortável jogando por dentro, né? Não é uma novidade para o Ryan já fez essa função. E acho que ele poderia fazer isso, né, nessa situação, assim, colocar o Ryan mais por dentro e abrir mais o Vini. Mas eu fico pensando que eu acho que ele não faça isso porque ele não vê o Danilo sendo esse cara para atacar pela direita, né? Se o Vini cai pela esquerda, o Ryan vai por dentro, você perderia uma ameaça pela direita. O lado direito ficaria vazio, né? Não tem ninguém o Paquetá no primeiro jogo não conseguiu fazer isso de jeito nenhum, foi muito mal. O Ibanez também não. O Danilo certamente não faria. O Guimarães acho que não é esse cara para já ficar colado nessa última linha. Então, como ele vê o Douglas Santos sendo esse cara que ataca mais, eu acho que ele prefere, né, compensar com o Ryan do outro lado. Mas é isso. Acho que nessa situação de times mais fechados, e eu acho que não seria muito um absurdo a gente ver talvez umas oitavas as equipes jogando mais fechadas contra o Brasil. Essa situação do talvez só a Costa do Marfim que talvez sairia um pouco mais. Talvez. Nessa situação talvez daria certo, porque é isso, né? O Vini com espaço para correr nas costas, né? Nesse jogo definitivamente não teve, né? A última linha dos caras estava dentro da área, então não tem como. Mas é uma situação que teria que ver melhor, porque é isso que você falou, assim. Acho que é perfeito, assim. A boa leitura não tem muito o que ele fazer ali por dentro nessa situação de jogo, porque ele vai fazer o que ele fez. Você vê que em vários momentos o Vini, eu acho que ele olhava e falava, cara, deixa eu sair daqui. E ele próprio pegava, ia lá na esquerda, buscava a bola, tentava resolver, tentava fazer alguma coisa, porque acho que o próprio jogador se vê ali na hora que as coisas não tá funcionando, né, cara? É um maluco com anos e anos de Europa, ele entende do jogo, menos que o treinador, mas entende pra caramba, ainda mais dele mesmo, né? Ele se conhece muito bem e sabe quando o jogo tá propício ou não para ele desenvolver ali suas potencialidades. Sem dúvida. E, cara, sobre o Ryan jogar mais centralizado, eu acho que seria interessante, mas eu acho que é aquilo que você falou, o problema é o Danilo. E aí, talvez não seja nem uma questão ofensiva, porque quando você coloca o ponta para jogar entre o lateral e o zagueiro, o seu lateral ele sobe um degrau a mais. E aí é muito campo para correr, para recompor, né? Não sei se o Danilo tem essa saúde para recompor assim. E a gente pôde enxergar isso bacana assim no jogo de hoje, porque quando volta para o segundo tempo, é claro, a gente comentou aqui, né? Eu falei, na verdade, que o Japão se acovardou, né? Não sei se vocês acham que foi isso também. Mas muito
do acovardamento, nem sei como é que fala isso, muito do Japão não sair para o ataque, foi também porque o Douglas Santos recuou uma casinha a partir do momento que o Vini jogou aberto, né? Você tem uma recomposição melhor, você dá menos oportunidade de contra-ataque. Então, acho que é por isso que o Ryan não seja utilizado muito entre o lateral e o zagueiro. Eu posso fazer uma provocação? Quando vocês estavam falando, eu estava pensando aqui. Eu quero fazer 2 provocações, na verdade. Primeiro, vocês não acham que poderiam ser um jogo que a gente está falando de Ryan jogar centralizado, já que a gente está falando dessas possibilidades, né? Até, inclusive, a gente estava falando, né, por mensagem, né, depois do jogo, né, que será que é assim que o torcedor do Real Madrid se sentia? A gente está experimentando na pele, assim, que o cara vai lá, faz as substituições, aí parecia que era algo mais pensando em prorrogação, e vai lá, toma o Martinelli no fim, faz o gol e decide. Mas a minha primeira provocação não era um jogo pro Igor Thiago, já que a gente pensou, tá, o Igor Thiago é um jogo, assim, precisa colocar a bola na área, você precisa ter alguém ali para disputar de cabeça, e aí o Igor Thiago vai ser esse cara e vai entrar, e vai, quem sabe, decidir. Não era um jogo para ele? Aí a minha segunda provocação, e o Ancelotti já respondeu essa, mas acho que a gente tá para comentar também. Não era um jogo pro Neymar entrar? Eu até também estava falando com uns amigos, mandando mensagem durante o jogo assim, poxa, eu acho que talvez seja um jogo para ele entrar aí, já que a gente está cruzando tanta bola na área, já que a gente está tentando armar mais o jogo dessa maneira, assim, ele não precisaria tanto ficar na área, que é como o Ancelotti pensa. Mas ele falou que o Neymar seria para prorrogação, né? Então talvez ele não aguentasse mais do que, sei lá, 15, 20 minutos ali. E aí, essas seriam minhas provocações, assim. Será que não poderia ter essas possibilidades aí para durante o jogo, né? No momento que a gente precisou? Cara, uma coisa que eu entendo do Ancelotti é o seguinte: o velho tem uma tara por prorrogação, cara. Ele gosta de levar para os 180 minutos. Perdão, para os 120 minutos. Porque, assim, desde Real Madrid, Bayern, ele é um cara que ele só joga o tudo ou nada quando tá perdendo a classificação, quando tá indo embora. Aí ele vai pro tudo ou nada. Aí é Joselu, e aí vai com tudo para cima, e vai o que tem no banco, e é na força do Bernabéu, e é isso, vai. Só que quando tá empatado, ele ainda continua mais conservador. Ele prefere ir para prorrogação e arriscar na prorrogação para conseguir se classificar, né? E assim, estava até comentando com meu pai, com os amigos vendo o jogo, ele ganhou esse jogo sem querer, tá? O Ancelotti não mexeu na equipe pensando em ganhar nos 90 minutos. A partir do momento que o Martinelli entra, ele já está pensando na prorrogação. Ele está pensando nos 30 minutos de tempo extra e tentar organizar, ganhar campo, ganhar jogo, ficar com a bola, ter o principal momento, ter o jogo para ele, para chegar confiante e aí sim usar o Neymar. Nossa, eu acho muito difícil ver um cenário que ele colocaria o Neymar com o jogo empatado aos 60, 70 minutos, assim. É muito difícil isso acontecer. Ainda mais que você ganha uma substituição extra na prorrogação, com o jogo empatado, eu só imagino o camisa 10 entrando no 120 mesmo, cara. Antes eu... o Ancelotti tem isso, ele gosta. Ele gosta demais disso. Ele é um gestor não só de pessoas, ele é um gestor de material, né? Você tem os caras ali que te entregam mais fisicamente, vamos com eles até esgotar mesmo. E sobrou alguma coisa diferente ali no banco, vamos colocar na prorrogação para tentar decidir a partida. Acho que ele teve mais essa estratégia em relação ao Ney. Eu não sei se você citou a aspas do Ancelotti, mano, perdão, tá dando umas travadas aqui, o Cadu antes da introdução, mas ele falou, né, sobre o... Pode falar. Isso, que o Neymar não aguenta, que seria para prorrogação, né, não que não aguenta, mas que ele seria utilizado na prorrogação. Ele deu uma aspa sobre o Neymar, né, ele falou, estávamos esperando o Neymar para a prorrogação. Falei com ele entraria no minuto 60 ou 65.
empatamos o jogo e não queria mudar a estrutura porque a equipe tinha o controle do jogo. Então, Não, o a Ancelotti ideia é dele isso, era velho. de... pelo que ele foi dito por ele, né? Ele colocaria o Neymar provavelmente na parada para hidratação, caso o Brasil tivesse perdendo ainda o jogo. Como o Brasil empatou, ele preferiu não alterar e colocaria na prorrogação, né? Eu acho justo, eu acho que todo mundo, depois do primeiro tempo, acho que passou pela cabeça de todo mundo assim, pô, Neymar agora e tal, para tentar desbloquear essa defesa. Mas, enfim, que bom que deu tudo certo, né? Que o Brasil conseguiu fazer o 1-1 e acalmou um pouco mais. Mas assim, acho que era um contexto que é para se pensar. E, cara, sobre o Igor Thiago, alguém enxerga o Igor Thiago entrando em algum outro jogo, em alguma outra situação a partir de agora? Porque, Cara, se assim, ele não entrou hoje, se ele não entrou hoje no contexto, era o contexto do Igor Thiago, né? Bola na área, o time fechadinho, você não conseguindo desbloquear por drible, por passe vertical, por finalização de fora da área, assim, também não tava. Era bola na área, foi muito isso. E é o único jogador nosso de frente com essa característica, né, de ter uma estatura melhor e tal. O Ryan, talvez, assim, né, um jogador mais alto, mas não é esse cara para ficar jogando bola na área. Mas, assim, cara, se ele não entrou hoje, e aí diz muito, assim, de como a gente falou, né, do Ancelotti estar tateando o time, né, porque a gente comentou na convocação que o Igor Thiago era um jogador de contexto para situações específicas. Começou a ser convocado ali nas vésperas da Copa do Mundo, né, nas últimas datas FIFA. A verdade é que ele começou a se destacar de verdade ali, né, senão não teria ganho chances antes. Mas era um cara que a gente imaginava para contexto, e aí começa a Copa do Mundo, o cara é titular. A gente fala, mano, o que tá acontecendo? O Igor Thiago titular, tipo, meu Deus, o Ancelotti endoidou. E aí ele não vai bem no jogo, né, já vira reserva. Mas é um pouco disso, assim, cara. É um contexto de jogo que era favorecer ele. E ele não entrando hoje fica muito... Até a gente comentou do jogo da Alemanha, teve um contexto muito parecido, né? Segundo tempo de querer pressionar e tal. E aí eu lembro de comentário na transmissão, cara, é um jogo pro Voltimad entrar, né? O atacante lá, o grandão. Porque é isso, bola na área, você quer ter um cara de estatura. E também demorou, né? O Nagelsmann também demorou para colocar o cara, assim como, né, o Ancelotti acabou nem colocando o Igor Thiago, então eu acho que é isso, eu acho que é uma coisa interessante a gente pensar, tipo, ele não entrando nesse contexto, eu acho difícil que ele entre em outra situação, né, mas, não sei, acho que é isso, assim, cara, eu não vou ficar, eu já aceitei que o Ancelotti é um mago da bola e que vai fazer alguma coisa que vai dar certo, ele sabe o momento certo de agir, então é isso, mas, né, da minha forma de ver, assim, eu achei que ele entraria e é o que eu falei, não vejo outro contexto para ele acabar sendo aproveitado ao longo da Copa. não, e somado a isso, o Endrick entrou no jogo com a menor cara dele da Copa do Mundo, né? Esse era o jogo que menos tinha a ver com ele, contexto, equipe. Porque ele é um A cara gente que. avisou. A gente avisou. Sim. Pô, ele é um cara que ele gosta do mano a mano também, né? E gosta de ter campo para correr. Ele tem uma arrancada absurda, né, velho? E era um jogo, uma equipe completamente fechada e ele entrou meio que de ponta, meio centroavante. Em determinados momentos ele tentava associar com o Ryan um pouco mais pela direita, às vezes caía para o meio e até tentando alguma coisa com o Matheus Cunha. Ficou meio confuso e não rendeu tanto, né? Não, acho que ele nem chuta no gol e é muito raro o Endrick passar uma partida sem finalizar uma vez no gol, né? É um cara que normalmente ele cria espaço para ele mesmo. Mas é aquilo, o jogo estava muito fechado, não combinou muito com as características dele, do que ele poderia oferecer. Mas enfim, queria voltar na questão do MVP. O Casemiro não mereceu. O Bruno Guimarães talvez tenha sido o melhor da partida, né? E queria saber de vocês, se vocês acham que foi o Bruno Guimarães mesmo, foi o Vini, porque o Vini, mais uma vez, ele não participa de gol pela primeira vez na Copa do Mundo, né? Passa uma partida sem aquelas estatísticas diretas, assistência ou gol. Ele dá a pré-assistência ali no gol do Casemiro, né? Dá o passe para o Magalhães fazer o cruzamento, mas não participa diretamente. Mas passa muito por ele também, né? A mudança, a virada do Brasil. O posicionamento dele, a personalidade dele de chamar o jogo. E mais uma vez, cara, assim, tô muito confiante, hein? Ele tem atuações do que a gente esperava do Neymar nas outras Copas, do que os grandes jogadores já ofereceram para a seleção. O moleque não se abala, é inacreditável. Ele erra e continua,
e tá mal no jogo, no lance seguinte ele cria uma oportunidade. Cara, é impressionante o Vini. Pra mim só perde pro Messi na Copa do Mundo. É o segundo jogador da Copa, assim. Não, é a influência dele. Acho que para além do que ele tenta, né? E ele teve boas jogadas hoje, você falou da pré-assistência e aquele lance, se ele faz aquele gol, mano, meu Deus do céu. Mas é a questão de que o Vini ele nunca vai ser marcado por um jogador, né? Então o gol também sai muito disso, né? Ele recebe a bola, ele traz dois marcadores para si, e aí quando ele volta no Gabriel, o Gabriel já tem a liberdade para dominar a bola, para ajeitar o corpo, para conseguir fazer o melhor cruzamento. Então, assim, o Vinícius, quando ele acaba, né, aberto nesse tipo de contexto, ele traz sempre 2, 3 para si, né? Então, o Vinícius tem essa importância até quando ele não tá, de certa forma, contribuindo tanto tecnicamente, não tá numa boa tarde, assim, ele consegue contribuir. Então, eu também acho que foi muito bem. Mas o Guimarães vem sendo, pô, cara, é o líder de assistências da Copa do Mundo, né? 4 assistências já, vem sendo super importante, vem pisando muito bem na área, né? Então, eu acho que, de fato, o MVP dessa partida do Brasil, acho que seria o Guimarães. Mas acho que foi, assim, no geral, acho que é uma partida segura, né, da nossa defesa, de novo. Também acho que o Magalhães participou bem, né? Teve um segundo lance que foi quase um déjà vu do primeiro, né? Foi exatamente a mesma coisa, que a bola vai no Ryan no segundo pau. Douglas Santos, mais uma vez, correto também. Enfim, acho que teve alguns destaques negativos que a gente já pontuou, mas, de forma geral, acho que eu diria que o Guimarães foi o melhor mesmo, o cara que mais se destacou ali. E, cara, acho que depois do Vini, dá para dizer que é o melhor jogador nosso, né? Vem tendo uma regularidade muito boa, participando muito do jogo. Guimarães vem tendo uma Copa excelente até então. E eu assino embaixo com tudo. Eu acho que o Bruno Guimarães está fazendo essa Copa do Mundo, eu acho que até para ele entrar em seleção do torneio mesmo, assim, a enormidade que ele está jogando. E, cara, e aí sempre, quando... Cara, parece que todo jogo eu tô vendo o mesmo vídeo, né? Mas o pessoal tá sempre lembrando, né, do vídeo da esposa dele, que ela fala para ele esperar um pouco mais, para ele ter mais cuidado na hora de voltar da lesão que ele teve. E tá aí, né? Tá jogando muita bola, tá jogando uma enormidade. Provavelmente ele vai dar uma boa valorizada e vai ser vendido pelo Newcastle, né? Já tinha interesse do Arsenal e tudo mais. Mas, mais uma vez, uma grandíssima partida do Bruno Guimarães. Cara, eu só falar mais uma coisa do Vini, que aí eu acho que é algo que talvez ele precise rever um pouco. Em determinados momentos eu acho que ele é muito bonzinho, velho. Quer dar o passe, procurar assistência, e às vezes falta ele ser um pouco mais egoísta. Eu acho que se ele pensasse mais, tipo assim, vou pegar a bola e o gol vai ser meu, tô nem aí, só tô vendo eu e o gol. Não existe companheiro, não existe zagueiro, não existe goleiro, o gol é meu. Sabe? Muito que o Neymar fazia na seleção também. Porque muita gente reclamava, chamava de fominha até, né? Mas é o cara da seleção. Eu acho que ainda falta o Vini entender um pouquinho mais isso. De ser mais egoísta, assim. De querer ser mais decisivo do que já é. E aí vai ser imparável, um furacão. Não, eu acho também, quando o Vini calibrar esse lance, também acho que vai entregar muito mais resultado, muito mais gol, né, do que ele já vem entregando também, que é uma barbaridade que ele tá fazendo nessa Copa do Mundo. Senhores, acho que a gente passou por tudo que a gente viu, toda essa euforia do jogo, tudo isso que a gente viveu hoje de seleção brasileira. Lembrando que o próximo jogo, né, domingo às 5 horas da tarde, lá em Nova York, contra o vencedor de Costa do Marfim ou Noruega, né, que jogam amanhã, às 2 da tarde. Provavelmente esse vídeo já estará postado, então a gente não sabe ainda quem será, mas não dá para a gente passar em branco, né? O outro acontecimento do dia dessa Copa do Mundo, que é Paraguai eliminando a Alemanha nos pênaltis. Deixa eu subir na tela aqui a foto aí dos paraguaios comemorando. Paraguaios que são quase um brasileirão All-Stars, né? Nessa Copa do Mundo aí, muitos jogadores. Vingamos? Opa! Chegou o dia, né?
O dia de Gustavo Gomes, Maurício, Bobadilha, Isidro Pita. É uma galera aí, até o próprio Cavageiro, né, que fez aí uma grande partida, jogou no Santos, né, se não me falha a memória agora, mas muitos aí jogadores com passagem no Brasil, passagem no Campeonato Brasileiro, até me enrolei aqui, e que elimina a Alemanha de uma maneira assim que ninguém esperava, né? O nosso grande Alfaro aí colocou o time na retranca e eliminou os alemães. E agora, eu vi uma piada antes do jogo, né? Lá entre os paraguaios, tá fácil, né? Depois a Alemanha pega a França, e depois pega a Espanha, e depois na final pega o Brasil, né? Então o caminho tá fácil, né? Mas, e aí, gente? A Alemanha fora, a Alemanha que a gente viu fazendo bons jogos ali, claro que no terceiro jogo contra o Equador ali não foi a mesma coisa que a gente tinha visto nas outras 2 rodadas, né? Mas a Alemanha caindo cedo assim não era algo que estava nos planos de todo mundo, né? O Nagelsmann cometeu o erro de colocar o Talismã como titular, né? Porque Perfeito. quando o Talismã começa como titular e você tá perdendo a partida, não tem mais o Talismã para entrar em campo. E aí ferrou. Brincadeiras à parte, um Davi tava merecendo a vaga ali, né? Ele entra junto com o Havertz. E é absurdo como é decisivo o Havertz, hein? Fez o gol ali de empate contra o Paraguai, mas como outra coisa pré-escrita assim no futebol, quem faz o gol perde o pênalti, né? E aí perdeu também. Cara, pô, na hora que o Paraguai tem 2 chances de passar de fase, primeiro o Sanabria erra, depois o Balbuena também. Pô, só me veio na cabeça o cavalo paraguaio, pô. Você segura a Alemanha, você sai na frente com a Alemanha, você toma empate, segura por 120 minutos, abre 2 pênaltis de vantagem, é só fazer e perde os 2. Pô, ali eu achei que estava eliminado, mas deu a sorte do nosso amigo Jonathan Tah isolar, bateu um field goal, e aí o Canali converte o último ali, coloca os paraguaios nas oitavas. E eu achei merecido, viu? Foi um futebol meio terrorista, assim, né? Jogou atrás, retranqueiro, fez o mínimo para sair na frente e nada mais do que isso também. O Maurício até ficou agoniado algumas horas ali, né? Que não tinha muito com quem associar. O Cabaleiro fez um jogo muito bom, sem bola, com bola é um pouco desastrado. O Galarza também. Era mais o Almiron e o Maurício tentando alguma coisa, mas pouco funcionou. E a Alemanha também não fez uma grande partida, né? O Paraguai, que a gente já viu frágil em vários e vários momentos, quando ganhou da Turquia, foi uma vitória que deu muita oportunidade dos turcos marcarem também. Não fizeram porque faltou a precisão, faltou a frieza para anotar o gol. Foram goleados pelos Estados Unidos, pipocaram, né, em campo. E contra a Austrália também foi pau a pau, assim, um jogo muito trocado, né? Não convenceram demais. Então era um adversário que a Alemanha deveria vencer e convencer. Não venceu, também não convenceu, não fez por onde. Então, vitória merecida aí dos paraguaios. Cara, eu acho que a gente botava muita fé pela camisa, né? E pelo desempenho ruim do Paraguai também. Mas se for olhar para o desempenho da Alemanha, cara, eu acho que a Alemanha foi bem decepcionante, né? E a gente vem... Cara, a gente fala, inevitavelmente, né, dá muita ênfase na Itália, né, que a Itália é um negócio impressionante, mas, cara, as europeias campeãs do mundo no século já aprontaram muito, né, cara? Vem aprontando, né? A questão da França, que vem muito bem. A França já caiu em 2, né, na fase de grupos nesse século, mas a Espanha caiu cedíssimo em 18, 22, e pelo que vem jogando esse ano, eu não duvidaria se caísse cedo. A Alemanha caiu em 2 fases de grupos e agora pré-oitavas. A Itália, enfim, nem precisa falar da Itália, né? Então, realmente Inglaterra. É um desastre, assim, né? A Inglaterra... Enfim. Tem que falar. Inglaterra é uma piada, pode criticar. Inglaterra é uma piada, né, cara? Mas Caduzão? Pode criticar. Tem que criticar. Não, a Inglaterra é café com leite, né, mano? Mas é isso, assim, perderam jogadores por lesões, né? O Carl é o que vinha em melhor momento, né? E acabaram perdendo um jogador importante. O Stotterbeck, para mim, é o melhor zagueiro do time, vem fazendo uma boa Copa também. O Carl é uma baita perda, com certeza. Mas, assim,
Você tem Musiala e Wirtz, e os dois não conseguem render ali no meio campo, não conseguem criar, cara. É inacreditável, cara, vergonha. Mas eu acho que aí vem daquilo da fase dos jogadores que é bem terrível, né, cara? A gente. Inclusive, eu tava olhando aqui na nossa tier list, a gente tinha que, né, falar sobre ela depois, cara. Porque a gente acertou legal aqui nessa última prateleira. A gente colocou o Musiala. E, cara, o Musiala é um cara que é cansado, cara. O Musiala e o Wirtz, assim, pô, é uma. O Musiala, ele era uma promessa e tanto na última Copa. Passaram-se 4 anos e ele parece que segue na mesma, assim, sabe? Foi reserva, inclusive, para um Davi. Entrou até que entrou bem, assim, mas nada no nível de decidir o jogo. O Sané, assim, é aquilo que... E o Sané, que é promessa desde 2017. Não, o Sané, ele vive daquele jogo contra o Real Madrid lá, quando ele jogava pelo Schalke até hoje, né? Vive até hoje daquele jogo. E é isso, cara. É um time que as opções ofensivas, você tinha o Havertz, né, que estava num momento bom, mas o restante muito abaixo. Eu falei, Musiala e o Wirtz, que são grandes esperanças, são bons jogadores, tá? Eu gosto dos dois, mas assim, é uma canseira muito grande. Então, assim, acaba ficando pelo caminho. O Kimmich também, eu acho que é uma coisa que a gente tinha comentado quando a gente não colocou o Kimmich lá em cima, pelo fato do Kimmich jogar de lateral direito, dele não ter uma influência muito grande no time e tal. Recentemente, o Lan deu uma entrevista lá na Alemanha falando exatamente isso. Ele falou, cara, eu tiraria o Pavlovic do time e colocaria o Kimmich no meio. Porque assim, cara, o Kimmich estava jogando fazenda do Danilo na Alemanha. Que é o quê? Saída de 3, ele é um zagueiro que vai pela direita, assim, sabe? Pô, você não precisa do Kimmich pra isso, cara. Pelo amor de Deus. O Kimmich é um craque de bola, é um cara que precisa influenciar no jogo, precisa estar com a bola o tempo todo, precisa escolher pra onde o time vai jogar. Aí você prende o cara lá atrás, assim, enfim, eu discordo muito disso que o Nagelsmann fez. Mas é isso, assim, é um time que não tava, né, inspirando a maior das confianças, não tava vindo tão bem. O Paraguai veio pior ainda, né, então, apesar disso, a gente botava uma fé da Alemanha, mas, de fato, foi uma eliminação precoce. A gente sempre fica feliz de ver a Alemanha saindo fora, né, porque, apesar de tudo, é uma camisa pesada. Mas, assim, não chegou perto de ser uma das grandes seleções dessa Copa e Paraguai segue, o que o Cadu falou, né, cara, segue essa rota aí de eliminar as gigantes, né? Já eliminou uma Alemanha, pode pegar uma França pela frente, vamos ver, cara. Mas, e assim, só para fechar, assim, um elogio... Eu imagino o Mbappé vestido ali com essa roupinha de general, sorrindo, indo à toa, gargalhando. Isso, pra caramba. Cara, assim, fica muito difícil, né? Mas é um time muito mais forte, assim, que vem até jogando bem, né? E é complicado, mas eu acho que só para falar do time do Paraguai, assim, apesar de ter... além de ter conseguido resistir muito bem, né? Se defendeu da melhor maneira ali, do jeito que pôde. Cara, eu achei que o Maurício entrou muito bem no jogo, cara. Eu achei o Maurício com muita melhor em campo, assim, velho. Eu achei o Maurício melhor jogando em campo. Mano, eu achei ele super bem, cara. Ele entrou com uma confiança imensa, assim, cara. Um jogo grande, Copa do Mundo, contra uma Alemanha. E você via que ele, assim, a bola não pegava fogo no pé dele, tinha calma, conseguia segurar a bola, sofria falta, então, assim, bateu o pênalti. E, assim, os caras do Paraguai bateram bem pra cacete, mano. Ele, o Gomes e o Galarza foi um nojo batendo na bola. Um nojinho. Mano, nervoso na frente do bola. Eu já pensei, errou. O Galarza nunca vai... Os deuses não vão permitir o Galarza fazer um gol no Neuer. Não pode isso. Tá errado. Foi o melhor pênalti, assim, cara. Bateu com muita calma, então, assim... Ele que já tinha humilhado o Musiala, né? Com aquela caneta lá, e depois... Verdade. Cara, a questão do Maurício... Foi debate, né? Oi? Eu ia falar que foi debate no Paraguai isso, porque sim, o Alfaro até ficou meio bravo na coletiva, que o jornalista pedindo o Maurício titular. Não, o Maurício não é titular no Palmeiras, ele não aguenta, não sei o quê, mas... Eu acho que, de certa forma, é o que a gente vive aqui com o Hendrick, né? Tentando fazer uma analogia, assim. Essa pressão de, tipo, da torcida, tipo, a gente quer ver esse cara, e o treinador, gente, calma, que eu vou colocar no momento certo. Eu acho que é um pouco disso, assim, sabe? Eu acho que o Maurício, eu acho que ele entra tão bem também. Será que é porque ele não é paraguaio? Porque, assim, ele é brasileiro, criado no Brasil, né? Tem a ligação parental com os paraguaios, mas ele não viveu os traumas deles, né? Não viveu os traumas de Copa do Mundo, os traumas de Copa América, o quase chegar lá e nunca realmente chegar lá, ficar 16 anos fora de um Mundial. E aí eu achei que ele, desde o primeiro jogo, ele entrou mais leve que todo mundo, cara. Pode ser só a personalidade dele mesmo. Aí
Tô falando só besteira. Pode ser que ele só seja muito confiante mesmo e tá ótimo. Mas parece que enquanto tava todo mundo ali se borrando contra os Estados Unidos, foi uma coisa de louco mesmo, assim. O Almiron, que é o craque do time, que é um cara que, inclusive, que tecnicamente eu acho muito, muito acima da média, tava errando coisa de criança, cara. Domínio errado, passe sem sentido nenhum, sem confiança nenhuma. E o Maurício, ele entra bem, faz o gol e, assim, jogando como se estivesse no Palmeiras e Mirassol no Allianz Parque. A Copa do Mundo do Almiron é desastrosa, assim. E pra além da expulsão, muitos erros técnicos dele. Hoje foi um pouquinho melhor, né? Hoje não que seja difícil ser melhor do que ele vinha sendo. Exato. Mas eu acho que esse lance do Maurício, assim, eu acho que talvez seja uma questão mais de personalidade mesmo dele. Porque eu lembro da própria... Um ano atrás, exatamente um ano atrás, né? Quando o Palmeiras estava sofrendo ali contra o Inter Miami, ele foi lá e empatou o jogo, né? Acho que ele não costuma sentir muito esses jogos. É claro que... Será que ele é um Davi? Tem que ser banco para performar? Bem, pra confiante. Mas às vezes tem esse debate até no próprio Palmeiras, assim. Né? Sim, ele é meio que um talismã também, né? Quando ele entra bem, mas às vezes quando ele tá titular, aí não desempenha a mesma coisa. Mas assim, eu acho que esse lance também dele ter chegado meio que... Parece que foi muito tudo rápido, assim, de ele se naturalizar, de ser convocado, já jogar na Copa do Mundo, já bater um pênalti contra o Neuer e guardar. Tipo, as coisas aconteceram assim de uma maneira escalonando de forma muito rápida, assim, subindo, crescendo assim, e acho que não tá correspondendo, né? Acho que o povo paraguai, depois do fim dessa Copa do Mundo, vai amar o Maurício, assim, acho que vai ser fora de série, assim. E é um feito histórico, né, o que os caras fizeram, né, de eliminar um europeu, né, já que eles já tiveram perto de eliminar a França, né, na Copa de 98 ali, eles acabaram perdendo com o antigo gol de ouro, mas seguraram a França até a prorrogação. Contra a Espanha também em 2010, 1-0. Eu ia falar, teve a chance de ganhar ali, perdeu o pênalti, mas teve a oportunidade e finalmente saiu essa vitória para o Paraguai, que desde essa época, né, não disputava uma Copa do Mundo. Mas é isso, senhores. Por enquanto já está rolando, né, o jogo entre Marrocos e Holanda. Não tem como fazer palpite, né, hoje? Não, infelizmente. Não, a gente pode até tentar. Vocês querem tentar? Bora falar dos dois? Caso seja um, caso seja outro. Caso seja um, caso seja outro, a gente manda ver. No corte a gente faz o certo. Alguém acertou o palpite desse jogo agora? Caduzão. Caduzão travou? Eu falei desão, eu nem lembrava. Não, eu sei que eu coloquei no bolão, mas eu não lembro se eu falei. Então, eu vi no bolão você colocou 2-1. Coloquei 2-1. Mas vamos lá, então. 2-0. Vamos lá. Primeiro vamos fazer Brasil e Noruega. Noruega classificou, Haaland, Odegaard. Brasil e Noruega. Jogo difícil. Quanto vai ser? 2-0. 2-0? Eu fico com 2-1 de novo. Acho que o Haaland crava um golzinho. Tem essa, né? Tem o Haaland. Descansado. Eu vou de 1-0 Brasil, tá? Mas eu tenho a esperança do Gabriel Magalhães, tá? Vai ter esse choque. Cara, tem muita gente guardando o gol, tá? Tem muita gente guardando o gol. Já conhece. O Gabriel Magalhães está guardando a ótima atuação para parar o Haaland, mas também tá devendo um gol, né? Toda vez que vai bola para a área. Exatamente. Todo mundo fala. Gabriel Magalhães. O Ryan. Pô, tem música. É o único cara que tem música de gol. E ainda não fez. O Endrick tem que fazer o dele. Porra, estamos implorando para o moleque ganhar minutos. Não vai guardar um golzinho. E tem o Ney, né? Tem ele também. Tem que rolar também. E Gabriel Magalhães e Haaland já saiu faísca aí nos últimos jogos entre City e a Arsenal. Os dois aí. Cara, o Haaland odeia, né? O Gabriel Magalhães. Basicamente isso. Mas vamos ver, né? Agora, volta tudo. Brasil e Costa do Marfim, jogo difícil, os caras são fortes. Diomandé, galera toda aí da Costa do Marfim pode dar trabalho. Quanto vai ser Brasil e Costa do Marfim? 3-1. 3-1. Confiante. Eu vou de 3-0 Brasil, velho. Não, toma, Cauezão. Eu fiquei... Não, mas sabe qual que é a parada? O correto, eu tô confiante no correto. Eu acho que o correto vai domar o Diomandé ali e vai ficar... Será? Vai dar um 3-0. Vai, eu sou mais ele, eu sou mais ele. Mas o problema é que o Diomandé,
Se tá ruim no correto, ele vai pro incorreto. Aí ferrou. Aí Ele joga nas 3x0. Aí é complicado. Se ele for na do correto, é 3x0. Do incorreto, 3x3. Tira a média aí. Não, vou de 3x0. É porque pode ser que eu tenha ficado muito assustado, assim. E fiquei mesmo. Com a intensidade dos caras, pô. Não, mas tá muito certo. assustado. É absurdo. Todo mundo é muito rápido. Não tem um jogador pesado no time, é todo mundo muito rápido e muito forte. Os caras poderiam ter ganhado da Alemanha. E aí, enfim, as circunstâncias do jogo não. Jogou não pra ganhar, aconteceram. né? Jogou Primeiro pra tempo ganhar. poderia ter feito mais, pô. E o que eles fizeram também contra o Equador foi. E a defesa do Equador, né? Não é qualquer defesa. Foi a Exato. defesa do Equador. E talvez tenha sido o jogo que o Equador melhor se defendeu na Copa, tá? Contra a Provavelmente. Mas eu vou ficar com o 2x0. É pra ser o jogo mais equilibrado, não, né? Mais um dos, né? Dessa pré-oitavas vai ser um jogaço, cara. Esse Noruega aí, Costa do Marfim aí. Não, jogaço. Se foi 2x0, você então? 2x0. Tá, beleza. Cara, eu acho que é o que eu tô mais ansioso pra assistir, assim. Eu vejo assim. Não dá pra descartar a Costa do Marfim, não. Eu vi alguns comentários aí de. Portugal e Croácia acho que vai ser legal também. Isso aí pode ditar muita coisa aí de Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo, Messi, né? Tem histórico de rivalidade, né? Já se pegaram em Euro, Nations. Exato. Mas vamos ver, meus amigos. Vamos ver. Porque eu vou colocar ele de novo na tela. Que ele merece hoje. Depois de tudo que ele passou nas minhas mãos, nas nossas mãos. Vou colocar a música dele de volta. Quem é Gabriel Martinelli? Gabriel, ele é de São Paulo e joga no Arsenal. Gabriel Martinelli, vitória do Brasil. Tem que lembrar. Ituano, corintiano. Para a galera da fiel torcida, né? Já tá morrendo aí de amores pelo Gabriel Martinelli. Eu falo que o Martinelli é o cara mais fácil do mundo de você reconhecer quando mostra a trajetória. Ele é a única pessoa, pra sempre, daqui pra todo sempre, que saiu do Ituano e foi pro Arsenal. A única. Não vai existir isso mais. Perfeito. Não vai ter. Nada parecido. Não, impossível. Mas é isso, galera. Se você está com Gabriel Martinelli, se você ama Gabriel Martinelli, deixa nos comentários. Se você gostou dessa nossa resenha, nosso debate, da nossa análise do jogo do Brasil, da Copa do Mundo, deixa seu like, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram, né? @tabelinhafut. E vamos continuar nessa caminhada. Vamos lá, que eu acredito que cada jogo a gente está melhorando, cada jogo a gente está criando mais casca. E cada vez mais a gente vai ouvir isso aqui nesse canal. E deixa eu tirar o Martinelli da tela para os nossos amigos PP e Cauê se despedirem. É isso, meus amigos. Encerramos por hoje. Estaremos de volta na segunda-feira. Felizes, eu espero. Valeu, Caduzão. Valeu, PP. Valeu para quem acompanha a gente até aqui. Muito obrigado, Gabriel Martinelli. Cara, que bom que a gente teve essa alegria. É bom que já desce o coraçãozinho ali, né? Joguinho difícil pra gente ganhar aquela casca, como a gente bem falou. Bora pra cima aí, que agora é rumo ao Hexa, não tem conversa. Ganhando aquela confiançazinha assim, eu acho que a gente tem tudo pra chegar longe e vamos que vamos. Nós vamos 3. Depois passar. Perfeito. Valeu, Caduzão. Valeu, Cauê. Muito obrigado você que nos acompanhou. É isso, segue a gente lá no Instagram que vai ter alguns cortes também desse episódio, pra você ir produzindo alguma coisinha por lá. Obrigado, Gabriel Martinelli. Obrigado por tanto, Casemiro. E você me peça desculpa por outro muito tanto também que você fez em campo. Mas é isso, seguimos cada vez mais confiante, hein? Mental da seleção brasileira hoje foi um ponto muito positivo. Primeiro jogo de virada do Ancelotti, primeira vitória de virada dele pela seleção. É isso, o homem conhece. Valeu, galera. Tamo junto.